Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de identidade e protagonismo. Sou a professora Larissa Abreu. A gente vai seguir aqui falando um pouquinho sobre as nossas dicas, orientações, para a gente se organizar aí ao longo dos nossos processos de estudo e entender como a gente pode, coletivamente, ir ajustando as nossas dificuldades, fortalecendo as nossas habilidades. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma ansiedade, uma angústia que com certeza você já passou por aí. Não consigo estudar. E agora? Né? A gente sabe que a vontade, às vezes, de estudar é grande, né? Mas a correria do dia a dia, ou então as dificuldades, às vezes, nos componentes, né? Os desafios que vão se apresentando conforme a gente vai também, né, avançando no ensino médio, acabam travando a gente, né? Então, eu imagino que todo mundo já passou por isso, eu também já passei por isso em outros momentos, né? Porque a vida é muito dinâmica e a gente, às vezes, acaba não sabendo como lidar com algumas dificuldades que aparecem. Então, essa pergunta que eu trago para você aí refletir, né? Você já se sentiu travado ou travada para estudar, mesmo sabendo que precisava muito, né? Então, como é que você lida com essa dificuldade quando aparece? Como é que seus colegas de turma lidam com isso? Vocês já conversaram com eles sobre isso? Ou isso é algo que vocês evitam falar? Né? Então, tentem aí também conversar com os professores, com as professoras, com os colegas de vocês, com familiares também, né? O que você faz aí para destravar quando você não consegue avançar nos estudos? Então, o primeiro ponto é a gente entender um pouco essa concepção de fracasso escolar. Com certeza você já ouviu essa palavra, fracasso. Nossa, sinto que fracassei nessa prova, né? Ou então fracassei aqui se eu por acaso, sei lá, fiquei de recuperação, ou então reprovei, né? Então, às vezes vem essa sensação do fracasso. E aí a gente precisa compreender um pouquinho melhor o que seria esse fracasso escolar. Desmistificar o que está por trás disso. Então, o fracasso escolar não é mera culpa do ou da estudante. Às vezes a gente fica se culpando muito, né? Mas é um reflexo também das próprias desigualdades sociais, culturais, que vão estruturando a nossa sociedade. Então, às vezes a gente se culpa muito e deixa de enxergar também a dinâmica da nossa vida e como que isso também acaba refletindo nas dificuldades que a gente tem. Então, o problema maior está aí nessas barreiras estruturais que vocês devem conhecer muito bem e não necessariamente na sua capacidade de aprender. A gente tem capacidade de aprender, vocês têm capacidade de aprender muita e às vezes a gente sabe que as dificuldades do dia a dia, né, seja porque tem que pegar aquele ônibus lotado, ou seja porque a escola é muito longe de onde você estuda, né, ou seja porque a gente tem ali já algumas dificuldades de coisas que a gente não foi fortalecendo ao longo dos anos, né? A necessidade, às vezes, de trabalhar desde muito cedo. Então, tudo isso vai influenciando nisso que as pessoas acabam achando que é um fracasso pessoal. Mas a gente precisa, a partir daí, né, dar esse primeiro passo, que é um passo, a gente fala muito aqui no nosso componente, de estimular o nosso pensamento crítico, reflexivo, de pensar como que esses marcadores sociais, ou seja, a forma como a nossa sociedade funciona, influencia também a forma como a gente vive, as escolhas que a gente faz, os rumos que a gente vai tomando. Então, compreender o fracasso também passa por entender a forma como a nossa sociedade funciona, certo? Então, existem alguns fatores sociais que vão desmotivar, né, o nosso aprendizado. E aí eu trouxe alguns desses fatores e aí possivelmente vocês devem se reconhecer em alguns desses fatores, né? Ou são aí conhecedores a partir da relação com outras pessoas também próximas a vocês. Então, que fatores sociais seriam esses que desmotivam a aprendizagem? Primeiro, necessidade de trabalhar para sustento próprio ou sustento da família.
Falta de tempo devido às múltiplas responsabilidades, né? Sejam os filhos, sejam a casa, o trabalho, algumas pessoas que têm que ajudar também a cuidar dos seus irmãos, né? Então a gente tem aí já uma questão em relação a não ter tempo tão disponível por conta dessas outras obrigações. Dificuldade de acesso à escola, seja pelo transporte, à distância, horários às vezes incompatíveis. A gente trouxe aí o ponto também do histórico de exclusão dentro da própria infância ou adolescência, né? Seja porque você precisou começar um pouco mais tarde a estudar, seja porque ficou fora da escola um tempo e depois teve que voltar, né? Então, isso também é um histórico que a gente fala aqui, que é um histórico de você não conseguir permanecer na escola às vezes, né? Problemas de saúde física ou mental que não são devidamente acompanhados, né? Então a gente sabe que muitos adoecimentos, seja seu adoecimento ou de pessoas da sua família, vão também impactar, né, nesse processo de aprendizado. Outros fatores aqui que a gente traz, falta de apoio familiar ou comunitário, né? Às vezes algumas pessoas têm famílias que não incentivam o estudo, ou então que preferem que esse estudo acabe mais rápido, né? Não chegue até o final do ensino médio pela necessidade de trabalho mesmo, no geral. Um outro fator que a gente traz, baixa autoestima, sentimento de incapacidade de aprender. Então, essa baixa autoestima, né, que é você achar que você não tem a capacidade de aprofundar nos estudos, que isso é resultado desses fatores todos que a gente falou, né? Mas isso acaba sendo um fator que é muito responsável por esse travamento, né? Violência no território, dentro da escola. Algumas escolas, às vezes, estão em comunidades que são muito violentas por conta de questões, às vezes, seja de tráfico ou de outras questões, né? E aí isso, às vezes, faz com que a escola precise interromper as aulas, as pessoas se sentem, às vezes, ameaçadas e não continuam frequentando. Um outro fator é o desemprego, o trabalho instável, né, informal. Isso vai gerando insegurança, vai gerando às vezes também o esgotamento físico, né? Então, olha só quantos fatores que a gente trouxe aqui que podem desmotivar o aprendizado, né? Você se reconhece em alguns desses fatores, né? Faça aí um momento de olhar para esses fatores, mas a gente vai aqui também entender que esses fatores, eles desmotivam o aprender, mas eles não nos determinam, né? Não é porque a gente passa por todas essas dificuldades que a gente não vai ter capacidade de continuar estudando, né? Então, aqui, né, quando a gente pensa, por exemplo, até nessas aulas que a gente está aqui gravando junto a vocês, que vocês podem acompanhar, é uma forma também de fortalecer esse processo de aprendizado, caso você não tenha conseguido acompanhar, né, caso você precise retomar algumas coisas. Então, esses fatores todos desmotivam. Esses fatores todos nos colocam barreiras, mas esses fatores não são determinantes da sua história nem da sua capacidade, certo? Isso é muito importante que a gente pense aqui para que a gente possa se motivar um pouquinho mais, né? Eu trouxe aqui o que a gente pode fazer diante dessas dificuldades. Eu trouxe um verso de uma música do rapper Emicida, que é a música chamada Levanta e Anda. Não sei se vocês conhecem, se não, dê uma procuradinha. E aí tem um verso que ele diz assim: irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Né? Então, olha essa pergunta que ele te traz. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. O seu projeto, só você representa ele. Né? Então, aí ele conclui lá dizendo, então levanta, anda e vamos tentar continuar aí persistindo nesses sonhos, apesar dessas dificuldades todas, né? Buscar meios de organizar, buscar meios de encontrar aquela comunidade que nos acolhe, aquela comunidade que nos traz alternativas, aquelas comunidades que fortalecem os nossos processos de aprendizado, que fortalecem as nossas buscas individuais e coletivas. Né? Então, se só você representa o seu sonho,
Então, vamos seguir aí lutando para que esse sonho possa se realizar. E aí, quando a gente fala sonho, parece muito distante, né? Mas a gente está falando aqui dos projetos, né? Dos seus projetos de vida, os seus projetos de estudo, de trabalho, né? Aquilo que você acredita que é o seu caminho, né? Aonde você quer chegar, como você quer transformar a sua vida e das pessoas ao seu entorno. Eu trouxe aqui também uma outra música, que é do nosso poeta João do Vale. Se você não conhece, também vamos conhecer, procure no YouTube, outras plataformas, né, que você pode escutar áudios ou ver vídeos. Então, João do Vale é um grande poeta maranhense da cidade de Pedreiras, né, e que teve uma atuação crítica, política, né, artística muito forte, trouxe uma contribuição para nós, né, tanto do ponto de vista da arte popular, mas principalmente do ponto de vista da nossa militância política, no sentido também pela busca da educação, pelo fortalecimento do Nordeste, né? Então, a gente pensar aí que, por exemplo, o João do Vale era uma pessoa que não passou pelo processo de alfabetização, né? E ele compunha várias canções, né? E essas canções marcaram muitas gerações, marcaram a nossa história e nos trazem reflexões importantíssimas ainda hoje. Então, aqui eu trouxe um trecho de uma música dele chamado Minha História, tá? Então, quando vocês forem procurar aí, procurem Minha História. E aí ele é alguém que representa aí dentro dessa nossa, da música, ele compõe baiões, compõe forró, né? Pé de serra, então, com certeza, várias músicas do João do Vale vocês conhecem. E aí, nessa música Minha História, ele traz assim: seu moço quer saber, eu vou cantar um baião. Minha história para o senhor, seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, munguzá. Enquanto eu ia vender doce, meus colegas iam estudar. A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Vixe, como eu tinha inveja de ver o Zezinho contar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. E aqui o João do Vale está contando um pouquinho da história dele com a educação, que é uma história de alguém que não pôde ter acesso à educação justamente porque precisava trabalhar. E aí ele diz, né, do quanto ele sentia essa inveja dos colegas que podiam estudar e de que ele tinha ali que trabalhar, né, para ajudar a mãe, para ajudar os irmãos. E aí, claro, o João do Vale persistiu naquele sonho dele, né, de ser cantor, de ser compositor, né? E aí quando a gente traz essa ideia de que, olha, a gente tem ali essas dificuldades, né, que estão ali nos colocando barreiras, mas elas não vão também nos determinar. Então, o João do Vale acreditou aí na potência do sonho dele, e aí ele traz nas músicas dele, que são canções de protesto, nessa música, se vocês forem procurar ali forem procurar a letra, vocês vão ver que ele traz essa compreensão de que bom seria se todos pudessem ter todas essas condições adequadas para estudar, como o Zezinho, que depois virou doutor, né? E aí ele fala, olha, tem outros que não sabem fazer o baião como eu sei fazer o baião, né? E que fazer o baião trouxe para ele também lugares de destaque, né? Trouxe para ele esse lugar de influência que ele ocupa ainda hoje. Mas então a gente saber que essa realidade, ela é muito responsável também pelas dificuldades que a gente tem, faz com que a gente possa olhar de maneira crítica para essa realidade e buscar formas de transformação, que foi o que o João fez, né? Então eu trouxe o João aqui para a gente se inspirar, né, em alguém da nossa terra que ainda hoje pode nos trazer reflexões tão potentes sobre quem nós somos, né? E sobre o poder da nossa maranhensidade. Então vamos pensar aqui um pouquinho comigo, agora que a gente já se inspirou, né, na história do poeta João do Vale, pensar um pouquinho em estratégias para lidar com as dificuldades, né? Como a gente está vendo, as dificuldades são muitas, e se a gente ficar permanecendo ali preso naquelas dificuldades, a gente realmente não consegue dar nenhum passo adiante. Mas com essas e outras estratégias, que você pode ver aí o que é melhor para você na sua casa, né, o que funciona para você e para os seus colegas,
a gente pode ir encontrando formas de ir driblando as dificuldades que vão aparecendo. Então, a gente tem aqui uma primeira estratégia, que é o planejamento, que a gente bate muito na tecla aqui no nosso componente, né? Então, estabeleça horários fixos para o estudo, mesmo que esses horários sejam curtos. É melhor você ter um tempo curto de estudo do que você ter tempo nenhum. Então, comece pensando nisso. Faça metas realistas. Às vezes a gente quer pensar metas que não condizem com a nossa realidade. E aí isso faz também com que a gente possa acabar sentindo uma sensação maior de fracasso, né? Porque a gente não conseguiu alcançar a meta. Mas as metas, os objetivos, eles têm que ser traçados de acordo com a nossa realidade. Então, divida o conteúdo que você tem para estudar em partes menores, né? Porque aí você vai conseguir alcançar aos poucos essa meta que você estabeleceu dos conteúdos. Uma outra meta que parece uma coisa boba, que uma dica, na verdade, é tome água, né? Parece, como assim, professora? A gente já toma água, mas será que você está tomando água suficiente? Para o nosso cérebro funcionar, para a gente conseguir absorver mais conteúdo, a gente tem que estar com tudo muito hidratado, né? Com as engrenagens ali funcionando bem hidratadas, bem lubrificadas. Então, tome água, porque a água é um combustível importante para viabilizar esse aprendizado, porque isso vai fazer com que o nosso cérebro funcione melhor também, né? Então, não se esqueça, né, de tomar água de forma regular e o suficiente aí para que você consiga não ficar desidratado e tentando ali ao máximo estudar e não conseguindo e sentindo dor de cabeça, né? Então, preste atenção ao seu corpo. Faça pausas regulares, né? Faça intervalos curtos durante o seu estudo para evitar a fadiga, tá? Às vezes a gente pensa que só cansa, né, o exercício físico, levantar peso. Mas não, gente, o peso do conhecimento, né, também é pesadão. Então, levantar o peso do conhecimento também causa fadiga mental, né? Às vezes a gente está ali tentando muito entender um problema de matemática, de física, uma aula de português, de filosofia, e não está conseguindo, né? Então, a gente precisa dessas pausas para que a gente possa dar um respiro, recomeçar. Tá? Então, sempre que você estiver estudando, faça essas pequenas pausas e vá retomando. Uma outra dica é a organização do ambiente. Se você vai estudar, o ambiente, pelo menos aquele pedacinho que você vai estudar, ele precisa estar bem organizado, com os materiais à vista, né? Precisa de uma iluminação boa. Ah, mas eu nem sempre vou ter essa iluminação boa. A gente entende, né? Quando você tiver a possibilidade de ter uma iluminação boa, busque uma iluminação natural, né? Da luz do sol mesmo, se for possível para você. Mas, sobretudo, né? Pense a organização desse espaço de uma maneira que as coisas possam estar mais limpas, mais organizadas, mais à vista, né? Então, isso também faz com que você possa produzir um pouquinho mais. Eu coloquei até ali a imagem de uma casa que está muito organizada, né? Você percebe que está tudo ali no lugar, como mamãe diz, tudo nos trinques, né? Então, a gente ter esse momentinho também para organizar um espaço de estudo, por menor que seja, já ajuda também a gente a conseguir levar esse estudo de uma maneira mais organizada. Cuide dos seus materiais de estudo. Às vezes, a gente não sabe onde estão as coisas, então se você sempre guarda no mesmo lugar, né, se você consegue organizar o seu caderno por componentes curriculares, né, e não deixar tudo ali de maneira aleatória, isso ajuda você também a encontrar o material de estudo e a organizar os seus pensamentos, tá? Utilização de recursos disponíveis, tá? Então, o que são a utilização de recursos disponíveis? É frequentar bibliotecas públicas, se tiver no seu município. Às vezes não tem biblioteca pública, mas tem, às vezes, a biblioteca de algum projeto social. Você pode buscar a ajuda desses projetos. De repente, a biblioteca de um professor, de uma professora, né, da sua escola. A biblioteca da própria escola, né? Materiais online gratuito, né? A gente tem muitos materiais disponíveis na internet, muitos aplicativos, né? Então, baixe no seu celular aplicativos que são voltados para o Enem, para os vestibulares, né? Que são voltados para os conteúdos da escola.
mas só buscar ali na sua loja mesmo de aplicativos, já vai aparecer algumas alternativas e você pode ir testando, né? Vendo o que é melhor para você. Busque apoio de professores, de colegas que sabem um pouquinho mais sobre um determinado conteúdo ou outro, né? Busque dentro da escola quem são aqueles que podem te orientar, te dar dicas. Pratique também exercícios físicos, né? A gente consegue ali, a partir da atividade física, ir ativando, né, a nossa circulação, e ativando nossos pensamentos, e deixando o nosso corpo um pouco mais disposto, tá? Então, a prática de exercício físico não precisa ir para academia, gente, pode fazer em casa mesmo, né? Algumas atividades para acordar o corpo, inclusive antes de estudar, se você puder fazer alguma sequência de atividades, seja alongamento, né? Seja alguma coisa para te acordar ali e te deixar disponível para o aprendizado. E aí, para finalizar, trouxe aqui também um trecho de um poema de uma poeta, que é a Cora Coralina. Cora Coralina já começou a escrever poeta, já era uma pessoa adulta, quase idosa. Então, Cora Coralina começou ali no momento que não é muito comum, mas perceba, ela persistiu também nessa coragem de querer escrever seus poemas. Ela é uma dona de casa, uma doceira, né, que acreditou também na potência dos seus versos. E aí eu trouxe esse trecho onde ela diz assim: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi. Tá? Então, que a gente possa continuar seguindo aí, subindo as nossas escadas dos estudos e da vida. Desejo a vocês aí um bom dia de estudos e até a próxima.